Cada vez mais acessível, o reconhecimento de paternidade é mais do que um direito da criança ou mesmo de um adulto. Pois é, William, conhecer os pais, saber a origem da família é fundamental para qualquer cidadão. A Justiça está atenta e ajudando muitas famílias a contar uma história real. Nós existimos. Na explicação da ciência, por que existe a fecundação. O espermatozoide chega ao útero, seja no ato sexual ou numa inseminação artificial. Essa é a criação de uma vida. Não tem como uma criança chegar ao mundo dependendo apenas de uma pessoa. O resultado é óbvio. Toda criança tem pai e mãe. Mas muitas vezes o parentesco é ignorado e a criança é registrada só no nome do pai ou só no nome da mãe, que é o mais comum. E nunca é tarde demais para que não exista esse espaço em branco. Basta que uma das partes, pai, mãe ou filho, que nesse caso precisa ter mais de 18 anos, compareça a um cartório de registro civil e solicite o reconhecimento. O oficial do cartório envia os dados para a Justiça, que faz um convocado para que o suposto pai se manifeste. Saber quem é o pai é entender exatamente um lado da própria história. Porque isso vai interferir, possivelmente, nas relações que essa criança vai estabelecer com ela mesma, construção de identidade, e também com o outro, na escola, depois crescendo, na sua vida social. Então, para que ela não cresça com essa lacuna. Por isso, com essa menininha, as perguntas vieram à tona. Por que o nome do pai não estava no registro? A mãe, Sabrina, ficou surpresa com a pergunta feita pela escola da própria filha. E ela não foi a única mãe questionada sobre isso. Eu imaginei que ia ser eu e mais umas 5 até 10, mas tinha bastante. Devia ter assim umas 100 ou mais. Depois do trâmite judicial, o nome do pai faz parte da vida da filha. E a Sabrina não é a única que passa pela tarefa desafiadora de explicar a história para as filhas. Tem crianças que têm 2. Porque a mamãe namorou com outro quando estava grávida de sua irmã, aí por isso que ela tem outro, mas você só tem um. Aí elas, acho que ficavam meio na dúvida, mas também não faziam muita pergunta, não. Elas foram aceitando o que eu falava. Quando há dúvida sobre o parentesco, é solicitado um exame de DNA. Se a família não tem condições de pagar pelo exame, é encaminhado um ofício para a Polícia Civil. A partir da coleta é feita a análise no laboratório e depois o perito faz a análise dos perfis genéticos e emite o laudo. Mas esse resultado pode demorar a sair. O Superior Tribunal de Justiça julgou um caso em que a demora do resultado do exame acabou virando uma dificuldade a mais. O filho entrou com uma ação na Justiça para o reconhecimento de paternidade, mas em seguida o pai faleceu, deixando os bens para a viúva. Quando reconhecida, o filho entrou com um pedido para ter a sua parte nos bens. Mas antes de sair a decisão, a viúva morreu e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o espólio ao pagamento. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, entendeu que o interessado teve tempo suficiente para pedir a pensão na própria ação de investigação de paternidade e considerou que a viúva não agiu de má fé. A terceira turma acompanhou o voto do ministro.